Isso não acontece só com a fala, tá? Isso acontece, por exemplo, com as técnicas de yoga. Cada vez é mais comum a pessoa ir atrás do yoga como uma técnica. E aí aprende meia dúzia de asana ou vê um vídeo de meia dúzia de asana e já começa a ensinar aquilo sem ter experimentado aquilo. Namastê! Bem-vindos ao podcast Vida de Yoga. Aqui, vamos nos aprofundar na poesia da vida e dessa filosofia milenar através do olhar e da palavra do professor Tales Nunes. Em outros encontros, em outros cursos, surgiu também essas duas palavras, esses dois conceitos, que seria o conceito de fala e palavra. O que eu vou chamar aqui de fala, e às vezes até para não confundir, confundir no sentido de que trazer uma ideia de que a fala é apenas alguma coisa que tem esses aspectos negativos, vamos colocar assim. Bom, o que eu chamo de fala aqui seria o que às vezes eu coloco um adjetivo no final, que é a fala morta, tá? Para ficar um pouco mais dramático mesmo. Porque toda palavra, né, por mais vida que ela tenha, ela pode, né, ao longo do tempo e ao longo do uso dela, ir perdendo essa vivacidade, essa vida que ela tem. E o que eu estou colocando aqui como fala, especialmente essa ideia de fala morta, né? A fala é a palavra quando vai perdendo a vivacidade dela, a autenticidade dela, a profundidade dela, né? E eu chamo isso de fala. A fala é alguma coisa que está circulando ao nosso redor e às vezes acima de nós. Porque quando a gente nasce e vai sendo, né, e vai crescendo, a gente vai sendo inserido na fala, né? E a gente também vai aprendendo a lidar com as palavras, tá? Ser inserido na fala é ser inserido. Isso é muito importante, né, de colocar. É ser inserido nessa possibilidade de comunicação e através dessa possibilidade de comunicação, esse é o aspecto positivo que a gente estava falando, a fala é também uma rede, né, de afeto, tá? A linguagem, nesse sentido da fala, ela é uma rede de afeto. Então, o que muitas vezes está sendo trocado através da palavra ou da fala são afetos que estão circulando, ou seja, são vínculos, tá? Por que que eu uso o termo aqui fala morta e às vezes eu vou resumir só como fala, esse aspecto negativo? É que existe um aspecto da fala que é o aspecto de congelamento. Então, muito do que a gente recebe quando a gente se insere na fala ou na palavra, muito do que a gente recebe junto, além de receber esse afeto e trocar esse afeto através da fala, é receber uma fala morta. E o que eu quero dizer com fala morta frases e ideias que muitas vezes vão sendo repetidas socialmente. Por isso que a gente fala que, né, eu digo que parece que isso está pairando, né? A gente vai recebendo isso socialmente, muitas vezes reproduzindo isso, sem refletir sobre essa fala. E é aí, muitas vezes, falo muitas vezes para ser generoso, mas é através disso que
são transmitidas essas cargas, né? De exclusão, de preconceito, né? Através dessas falas, tá? E se a gente for analisar, eu fico pensando muito sobre isso, como uma pessoa que se interessa muito pela poesia, e a poesia não está só nos livros, a poesia é alguma coisa que está, né, ao nosso redor, nas pessoas, nas conversas, na natureza, e então a gente precisa estar atento a isso, né, a poesia nesses lugares. Como a gente reproduz falas viciadas, que a gente não parou para pensar sobre aquilo. E olha, esse é um fenômeno que, né, pensando sobre ele, lendo, obviamente, antes dessa época que a gente está vivendo. Porque nessa época em si, a coisa é mais automática ainda. As pessoas leem alguma coisa, escutam alguma coisa e reproduzem aquilo sem pensar, sem refletir e muitas vezes também sem sentir aquilo, né? Isso não acontece só com a fala, tá? Isso acontece, por exemplo, com as técnicas de yoga. Cada vez é mais comum a pessoa ir atrás do yoga como uma técnica. E aí aprende meia dúzia de asana ou vê um vídeo de meia dúzia de asana e já começa a ensinar aquilo, sem ter experimentado aquilo. É como se eu fosse lá pegar uma coisa e passar para frente. Mas ao pegar essa coisa, eu não senti, não vi, não permiti com que o meu corpo vivenciasse aquilo. E muitas vezes com as palavras é a mesma coisa. Eu reproduzo frase, reproduzo ideias, reproduzo sem pensar, sem refletir. E essas palavras que eu estou querendo dizer, que eu não chamo de palavras em si, eu chamo de fala, para mim elas são mortas. Entende o que eu estou querendo dizer como mortas aqui? Porque elas vão perdendo a capacidade de nos causar um impacto. Elas vão perdendo a capacidade de chegar num nível mais, numa camada mais profunda em nós. E no cotidiano, claro, o cotidiano, essas palavras vão existir, tá? Ou seja, essas falas, elas vão existir, porque a gente é incapaz de se relacionar profundamente com todas as pessoas que a gente encontra dentro desse âmbito que geralmente a gente vive, tá? No âmbito de uma cidade, que você encontra pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, né? Você não vai conseguir se relacionar profundamente com todo mundo. Então, essas falas, e muitas vezes essas falas prontas, elas são formas de, em determinadas relações sociais, manter um certo distanciamento. Por mais que a gente não tenha essa atitude blasé em relação ao outro, ou ao outro, né, no meio urbano em si, a gente encontra com muitas pessoas e pessoas com as quais a gente não tem relação de afeto, né? Por mais que a gente não tenha uma atitude blasé em relação à vida, um pouco blasé a gente fica. Porque se a gente fosse envolver com o sofrimento de todas as pessoas que a gente encontra, a gente não daria conta na cidade, né? Porque isso está ao nosso redor. Então, muitas vezes essas falas têm esse papel, falando socialmente, né? Falando nesse âmbito social, quando você sai, por exemplo, da sua casa e tal. Mas dentro da casa, no âmbito da família, essas falas também são reproduzidas dentro dessa tradição. Cada família é uma certa tradição, uma certa cultura, né? E cada cultura dessa, que está inserida numa cultura maior, que é esse campo social, reproduz essas falas. E muitas vezes, na nossa vida, dependendo do contexto que a gente foi criado, dá um trabalhão a gente desconstruir essas falas que a gente foi recebendo. Seja ela individual,
né? Porque a psicologia muitas vezes fica nesse individual, né? O que foi dito para você, assim. Ah, você não é capaz disso, você é uma pessoa assim, você é uma pessoa assada, né? Em relação a pai e mãe. Mas se a gente for pensar nesse âmbito social das falas que chegam, né? Chega muita coisa que é reproduzida e ali é reproduzido preconceitos, exclusões e por aí vai, tá? E depois dá um trabalhão para a gente desconstruir isso.